a escuridão eu posso descansar. E mesmo estando cercado, pode parecer o fim, mas sei que sua luz me encontrará. E me levanto depressa, ouço a voz do meu Senhor, que me envia o socorro, a provisão. Vejo correntes caindo que me impediam de viver o que o Senhor me prometeu. Quem determina o começo e o fim. Olá, gente, bom dia. Chegando aqui, nosso devocional. Sejam bem-vindos. É aquele primeiro dia da nossa manhã que a gente vem buscar um pouquinho de Deus, trazendo aí a nossa prioridade do dia. Deixa eu achar meu filtro. Me levanto depressa, ouço a voz do meu Senhor, que me envia o socorro, a provisão. Botar o hino pra gente poder já Vejo correntes esperar o pessoal chegando. que me impediam de viver o que o Senhor me prometeu. Cante! Quem determina o começo e o fim é o meu Deus, e Ele me diz: não acabou, não acabou. Abro os meus olhos e posso ver cadeias caindo, portas se abrindo. Não acabou, Gente, tem um filtro legal aqui. acabou. Gente, amarelo. Não há o que temer. Meu Deus comigo está, e o que prometeu se cumprirá. Não há o que temer. Meu Deus comigo está, e eu sei que jamais me deixará. Quem determina o começo e o fim é o meu Deus, e Ele me diz: Não acabou. abro os meus olhos e posso ver cadeias caindo, portas se abrindo. Não acabou, não acabou. Quem determina o começo e o fim é o meu Deus, e Ele me diz: não acabou, não acabou. Abro os meus olhos e posso ver cadeias caindo, portas se abrindo. Não acabou, não acabou. Não é o fim da história. Não, não é o fim. Não é o fim. Não é o fim, não. Erguande suas mãos aos céus e diga: Tá, gente, bom dia. quem Vamos dar uns determina minutinhos pro o pessoal começo chegar e aí. o fim é o meu Deus, e Ele me diz: Não acabou. abro os meus olhos e posso ver portas se abrindo. E com fé diga: não há. Não, não é o fim da história. Bom dia. Vamos dar um minutinho pro pessoal chegar. Tá certo. Aí quando você tem
uma marca que acredita em você e você pode unir. Esperar um tempinho o pessoal chegando aí na live. Essa semana a gente entrou lá em Lucas, falamos um pouco de Isabel, Maria e Zacarias. Nós entramos nesses 3 personagens aqui da Bíblia e foi muito interessante porque a gente entrou um pouquinho, né, sobre as nossas atitudes no tempo de espera, a atitude de Zacarias no tempo de espera, a atitude de Isabel e Maria quando se encontraram. E a gente também percebeu o seguinte, que todo o contexto que o céu ele arruma, que pra gente parece ser confuso. Bom dia, Ju, bom dia, Fabiano. Todo o contexto da nossa vida, que parece tudo muito confuso, que parece que o céu arrumou uma confusão. Então, nesse tempo aí que parece que o céu arrumou uma confusão e a gente não sabe o que fazer, Deus, ele fez isso com Maria e Isabel, né? Quando Maria estava grávida lá de Jesus, a palavra diz que o anjo apareceu para Maria. E aí foi aquela confusão, porque a gente acha que as coisas com Deus também não tem complicações, né? Mas você imagina para José que a sua esposa estava grávida e ele ainda não tinha nem se deitado com ela. Então é tipo de confusões que o céu arruma. Mas a palavra diz que o Senhor mandou o anjo ir lá falar com ele acerca daquilo que estava acontecendo. Então a gente entende que a confusão que o céu arruma, eles mesmos resolvem, né? Então tem coisas na nossa vida que não foram feitas pelas nossas mãos. Tem problemas que não foi a gente que causou. Aqueles problemas que não foram que a gente causou, não foram pelas nossas mãos. O céu vai dar um jeito de organizar isso aí, creia. O Senhor falou comigo hoje pra gente poder estar lendo Lucas, ó. Tô em Lucas, sim. Tiago 1, lá o 12. Antes de começar a palavra, eu vou orar, tá? Eu dei o tempinho aí de 8 minutos pro pessoal chegar, mas eu não vou estender porque eu tenho horário pra loja. Depois deixo salvo aqui, elas vão ver. Eu vou estar orando. No final da live a gente vai estar fazendo um clamor de intercessão, tá? E quem tá aí acompanhando essa semana sabe que nós estamos com propósitos de oração. Então já vai preparando o teu coração aí para algo que você precisa ir falar com Deus. Que eu vou estar entrando aí nessa brecha, né? Vou estar orando, clamando pela tua vida, pela tua casa, para que o Senhor possa vir com socorro e atender aquilo que nós estamos pedindo. Aí eu vou orar aqui e vocês já vão preparando a Bíblia de vocês aí. É Tiago, capítulo 1, versículo 12, tá? Pai querido, Pai amado, Senhor, nessa manhã eu te louvo e te agradeço por mais um dia. Pai, muito obrigada, Senhor, pela nossa casa. Senhor, muito obrigada pela nossa família. Pai, muito obrigada pelo alimento, pelo nosso trabalho. Senhor, muito obrigada porque a tua palavra diz que as misericórdias já se renovaram. E, Pai, nós aprendemos com o nosso líder espiritual, Senhor, que as misericórdias, elas vão diante de nós. Elas estão à frente de nós. Pai, eu quero te louvar, te engrandecer, te adorar nessa manhã. Dizer, ó Deus, que tu és santo, que tu és, ó Pai, maravilhoso. Senhor, eu quero te dizer, ó Pai, que nós te amamos, amamos a tua presença, amamos a tua casa. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te engrandecer neste momento, dizer que tu és, ó Pai, Jeová Rafá, Jeová Direi, Deus da nossa bandeira, Deus provedor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te entregamos mais um dia em tuas mãos. Senhor, nesse momento eu quero te entregar esse devocional, esse propósito, ó Pai, o qual nasceu no teu coração, Pai. E que eu possa, ó Pai, me diminuir neste momento. Que eu possa, ó Pai, reconhecer, ó Pai, que de mim nada tenho, nada sou. Que o Senhor possa olhar para mim e achar em mim um vaso, Senhor,
aprovado, Senhor. Um vaso disponível, Pai, a qual o Senhor possa usar, a qual o Senhor possa falar com vidas. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu creio que esse é o novo caminho que o Senhor tem nos dado nesses dias. Como o Senhor tem falado conosco, como que o Senhor tem revelado a Tua palavra, Pai. Mas tem sido de uma simplicidade, tem sido, ó Pai, de uma forma, Senhor, que às vezes nós ficamos até surpresos, ó Pai. Mas, Senhor, eu quero te louvar, ó Pai. Eu quero te colocar essas vidas, cada uma que vai entrar, Senhor, nessa live. Senhor, cada uma que já entrou, Pai. Que nesse momento o Espírito Santo venha visitar, venha alcançar, Senhor, o coração de cada um. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço nessa manhã. Amém. Eu vou ler lá, Tiago 12, para quem tá chegando. Bom dia, esse nosso devocional, tá? E nós vamos começar aqui, porque eu não posso demorar por causa da loja. Em Tiago fala de provas e tentações. Aí a palavra diz assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se engane, meus queridos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador da luz do céu. Ele não muda, não varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Então aqui a palavra do Senhor ela é muito clara, né? Não tem nem muito o que pincelar, porque já está muito exposto. Aqui o Senhor fala de provas e tentações. Quem nos prova é o Senhor. Quem nos tenta é Satanás. Existe essas duas linhas de diferença. E nós precisamos se atentar e entender nessa situação da nossa vida hoje, se o que nós estamos passando é obra de Satanás ou é obra de Deus. Se a prova, a palavra diz assim, ó, o Senhor prova para que sejamos aprovados. É como se fosse uma professora numa sala de aula aplicando uma prova. Se você passou ali, naquela prova ali, você foi aprovado, você não vai repetir aquela mesma prova, você vai fazer outra. Mas se você não passou e ficou reprovado, aquilo dali vai se repetir. Então é por isso que tem áreas da nossa vida que parece que está constantemente sendo repetida. Ou seja, não é que está constantemente sendo repetida, é que a gente foi reprovada naquela área ali. Tem lugares que nós não vencemos, né? E o Senhor repete, a situação vai repetindo até você vencer e conseguir mudar de fase. Então, ou seja, nós estamos constantemente sendo provadas. Provadas em todos os momentos. Provada no nosso caráter, na nossa conduta, provada nas nossas amizades, provada na nossa família, provada na igreja. Existe uma linha que Deus faz para que nós possamos aprender, para que sejamos maduros, para que não precisamos mais de passar. Por exemplo, existem coisas no reino de Deus que são muito pequenas. E que nós, quando estamos conectados ao Senhor, isso para nós se torna uma coisa muito, assim, muito simples de ser visto. Mas quem está no mundo não consegue discernir. Uma das coisas que a gente vê que são provas, né, que nós passamos e que são muito fáceis de ser vencida é a fofoca. A fofoca é uma prova que ela é muito fácil de ser vencida. Porém, só vence quem entende que às vezes o Satanás ele expõe aquela situação ali para que você se levante contra. E quando você entende, cara, eu não tenho o que falar. Cara, cada um tem suas batalhas e vida que segue. Então, assim, ou seja, você venceu aquilo dali que é uma conduta da tua carne. Porque cientificamente, né, na neurociência, ela explica o quê? Qual é a área do nosso cérebro que ele é ativado, né? Que é a área do prazer. Aquela área ali do prazer, ela é ativada.
Ou seja, um estudo feito, foi comprovado que a fofoca, que falar mal da vida dos outros, que falar da vida dos outros, isso nos dá estado de prazer. Isso é uma caída nossa. Isso é uma caída nossa, porque isso é humano. Mas o Espírito de Deus, ele não se levanta a favor. Ele não se levanta contra, ele se levanta a favor. Então, são em pequenas coisas que nós entendemos que somos provados e tentados. A tentação da carne, ela pode vir de várias maneiras. Você pode ser tentada a ter relação antes do sexo, você pode ser tentado a trair teu marido, você pode ser tentado a falar mal da tua liderança, você pode ser tentado de várias maneiras. Eu tô dando aqui exemplos que são fáceis pra gente entender. Só que a gente entende o quê? Como a palavra disse aqui, isso não provém do Senhor. As tentações que provocam o mal, que provoca a maldade, que provoca no outro um complexo de inferioridade, que atinge coisas ruins, não vem do Senhor, vem de Satanás. As provas do Senhor, ela vem para poder nos causar resistência, para nos causar sabedoria, para nos causar amadurecimento. São coisas que nós precisamos vencer. São áreas que nós precisamos vencer e não ser tentada. Porque, Samara, tudo o que me tenta, que eu entendo que vem de Satanás? Tudo que te tira do caminho da verdade. Tudo que te tira da intimidade do Senhor. Tudo que vem para que você não venha buscar Deus. Às vezes pode ser uma amizade. Às vezes você tem uma amiga que ela vem te chamando para desviar para um caminho que você não quer ir. Entendeu? Ela quer te levar para um caminho que você não quer ir. Então, tudo que não vem de Deus, ele vem por Satanás. Não tem outra. Ou vem de Deus, ou vem de Satanás. Então, a gente precisa estar atenta para entender no nosso dia a dia o que está vindo de Deus e o que está vindo do inferno. Gente, não dá pra gente ser meio crente, não. Ou a gente é ou não é, porque o inferno ele não brinca de ser diabo, não. O diabo não brinca de brincar com a nossa vida, não. Ele tá realmente disposto e ele é paciente para trabalhar contra a tua vida, para que no momento certo você possa cair aonde ele quer e ali você só sai se Deus tirar. Então a gente precisa estar atenta e a palavra ela é muito clara quando ela fala: feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Feliz é aquele que não importa quanto angustiado, quanto o coração tá, o quanto se decepcionou às vezes com alguém, o quanto tá ferido, ainda que esteja ferido, mas continua fiel ao Senhor. É como se fosse é um casamento com Jesus. É um casamento. Você no teu casamento, você vai passar por várias coisas com a crise do teu marido, mas você vai escolher ser fiel a ele. Ainda que você esteja triste, ainda que ele tenha se decepcionado, ainda que ele tenha falado palavras que te magoou, você vai continuar fiel. E é essa fidelidade que o Senhor busca a nós. De que não importa o que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos vivendo, nós vamos continuar fiel ao Senhor. Então, assim, aí a palavra vai e fala: porque depois de sair aprovado, gente, depois que isso daí que você estiver vivendo for uma prova e não uma tentação, porque a tentação ela não vem de Deus, então nós temos que entender o que nos está tentando no nosso coração, daquilo que não vem de Deus, daquilo que não causa inveja, daquilo que não é fofoca, daquilo que não é pro mal, que não é voltado pro mal, que não é mentira. Porque às vezes nós estamos passando uma situação que não é mentira. Às vezes você está falando a verdade. Ó, realmente eu estou vivendo aquilo dali. Então, quando nós somos tentados nessa área, que todo mundo tem uma área de fragilidade. A verdade é essa. Todo mundo tem uma área inclinada para algum lugar. E nós precisamos estar atenta para que essa inclinação não custe a nossa fé e não custe a nossa salvação. Nós precisamos constantemente estar lutando contra aquilo que a nossa carne quer. Por exemplo,
Você acha que pra mim é fácil estar aqui fazendo devocional 8 horas da manhã? Não é não. Eu preferia estar dormindo. A verdade é essa. Eu amo dormir. Todo o tempo pra mim é tempo de dormir. O tempo que eu tenho disponível eu tô dormindo. Eu gosto de dormir. Entendeu? Mas eu tenho que levantar 1 hora mais cedo pra poder fazer a devocional 8 horas da manhã. Eu tenho que levantar 1 hora mais cedo. Então, ou seja, a minha carne, ela é inclinada para dormir. A minha carne, ela não é inclinada para ler a palavra. É um sacrifício para fazer leitura da palavra. Quem é que não vive isso? Porque a nossa carne não quer a palavra. A nossa carne não quer ser alimentada. Mas o nosso espírito precisa governar as nossas atitudes. O nosso espírito precisa governar a nossa boca. O nosso espírito precisa governar a nossa casa, a nossa família. O nosso espírito precisa governar os nossos pensamentos. Quantas pessoas sofrem de influências malignas? São influências malignas na sua mente. Pra falar o quê? Ah, não tá bom. O que eu tenho não é bom. Ah, eu tenho pouco. Sempre a insatisfação do nosso coração é pecado. Não ser contente com tudo que você já tem é pecado. É como se você estivesse falando para Deus, tudo que o Senhor fez na minha vida não valeu nada. É em vão. Então nós precisamos entender que isso são inclinações da nossa carne, do nosso coração. Portanto, a palavra ela continua falando assim, ó. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e nem mesmo tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Ou seja, nós somos atraídas e enganadas por aquilo que está no nosso próprio coração. Não está em Satanás, não. Satanás, ele só facilita. Quando ele percebe que tu tem uma inclinação para um lado, ele vai começar a jogar coisas para aquele lado ali, para que você venha cair. E aí é nesse momento de tentação que tá vindo do inferno que nós precisamos estar atenta. A palavra ela é bem clara, o Senhor ele é bem claro quando ele fala: é inclinação da tua carne. Esse pecado aí é a inclinação da tua carne, não é Satanás não. É o teu coração. Cara, como é difícil quando a gente olha pro nosso coração e a gente consegue enxergar caminhos maus. Caminhos que ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém vê. E às vezes nós não vemos que aquele caminho é caminho mau. Mas quando o Senhor, minha querida, ele quer vir para te fazer enxergar quem tu é, segura. Segura porque o negócio é estreito. Bom dia, Tati. O negócio é estreito, não é fácil. Quando o Senhor coloca um espelho diante de você para mostrar quem você é, porque às vezes ruim é o fulano, ruim é o ciclano, né? É pessoas que ninguém te entende. Aí você começa a se vitimizar. Porque só na minha vida é ruim. Porque nada acontece na minha vida, porque tudo pra mim é mais difícil. As lamentações do dia a dia. As palavras de lamentações. Só que Deus não quer você prostrada. Deus não quer você sendo tentada todo dia na mesma área. É tempo de vencer áreas que são de fragilidade que Satanás trabalha. É tempo de você se posicionar, você se levantar. É tempo de você governar os teus pensamentos, as tuas ações, sondar o teu coração. A palavra fala assim: Senhor, sonda o meu coração, meus pensamentos, para que vê se há em mim caminho mau. Então, ou seja, Senhor, me faça eu enxergar se existe caminho mau em mim. Senhor, faça eu olhar as minhas condutas. Senhor, faça eu olhar o caráter que eu tenho. Senhor, faça eu olhar quem eu sou. Então, a palavra fala que quando a gente é tentada por aquilo que nós queremos. Nós não somos tentadas pelo que não queremos. Nós somos tentados pelo que queremos.
Então aí a palavra continua assim, ó. Tudo que é de bom e recebemos, e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador da luz do céu. Não muda, não varia de posição e não causaria escuridão. Entende o quê? Que essa área que é escura na tua vida, essa área que é tristeza, dor, angústia, falta de contentamento, falta de alegria, essa área não vem do Senhor. Porque a palavra fala que tudo que vem de Deus, ele é perfeito. Tudo que vem de Deus nos traz alegria, nos traz paz, nos traz felicidade. Quem entender que uma coisa não vem de Deus é quando você perde a tua paz. Gente, é quando aquilo dali começa a te afligir, você começa a ficar agitada. Você fala, meu Deus, isso não vem do Senhor, não tem como. Porque a prova vem do Senhor. A prova vem do Senhor. Mas a falta de alegria, a falta de paz, não. Não vem do Senhor, porque Ele é a própria paz. Então não tem como Ele estar naquela situação, não ter paz, ainda que esteja um conflito, ainda que esteja tudo muito confuso. Se você continua tendo paz, isso vem do Senhor. Mas se o teu espírito, a tua alma não sente paz, isso não é de Deus. Isso não vem de Deus e isso não é para tua vida. Então a palavra continua falando, e pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. O que a palavra está querendo dizer? Nós nascemos para governar tudo que há no mundo. Isso é Bíblia. A palavra fala que Adão governava tudo. E entre todas as suas criaturas, está querendo dizer o quê? Criatura está se referindo a animais. Nós nascemos para governar a terra. Nós nascemos para governar a nossa casa. Nós nascemos para governar o nosso trabalho, a nossa família. Nós nascemos para governar a nossa vida. Qual é a área da tua vida hoje que não tem governo? Qual é a área da tua vida hoje que está totalmente desgovernado? Qual é a área da tua vida hoje que você não consegue dominar? Porque tudo aquilo que não é dominável te domina. Tudo aquilo que você não consegue dominar vai te dominar. Ou você se posiciona e domina, ou aquilo te domina. Não tem como. Uma coisa que eu entendi foi o seguinte: no reino de Deus não existe meio termo. Ou você faz, ou você não faz. Ou você é, ou você não é. Não existe o meio termo. Ou você toma a atitude de ir, ou você toma a atitude de ficar. Ou você toma a atitude de levantar 8 horas da manhã e assistir um devocional, ou você toma a atitude de deitar e continuar dormindo. A gente já acorda tomando decisões na nossa vida. Então a gente já acorda tendo que governar a nossa vida. A partir do momento que você levanta e fala assim, cara, eu vou ler a Bíblia. Isso é governo. Porque você não deixou a tua carne falar mais alto. O teu espírito governou. E quando você fala, meu Deus, vou ir para a igreja. Isso é governo. Porque a gente tem a opção de escolha assim, de estar em casa deitada e não ir para a igreja. Mas isso é governo. Você dominar, doutrinar, disciplinar o teu corpo para fazer aquilo que precisa ser feito. Gente, nós não somos meninas mais. Eu não tô lidando aqui com meninas mais. Nós somos mulheres. Cada uma aqui com as suas tarefas diárias. Cada uma aqui com as suas responsabilidades. Nós sabemos o quanto é difícil. O quanto é difícil buscar tempo de oração com Deus. O quanto é difícil dedicar a palavra. Nós sabemos disso. E como que, às vezes, se torna mais fácil a gente vir para uma live? Porque nós temos outras pessoas que estão fazendo aquilo que a gente quer fazer também. Exatamente. Governo e decisão, resultados. Exatamente, Tati. Então, assim, por que o Senhor levantou a devocional? Uma coisa que o Senhor falou para mim foi o seguinte, filha, tem outras mulheres que precisam ser acordadas. Tem outras mulheres que precisam de ser despertadas e eu quero que volte o início, eu quero que volte o devocional. Falei, Senhor, mas se eu tenho certeza, eu não queria vir. E foi uma luta, foram meses o Senhor me falando sobre a devocional. Até eu me posicionar, quando eu falo de posicionamento,
eu tive que viver um posicionamento perante o Senhor. Sabe por quê? Porque antes de entrar para fazer um devocional para falar com vocês, como as pessoas acham que não é nada, isso aqui é influência. Isso aqui é influência. Gente, a influência tem um peso espiritual enorme. Cuidado com o que você influencia na sua página. Porque você pode sim estar sendo usada para influenciar pro mal, pro pecado, e você será cobrada por isso. Porque a palavra diz que quando Vasti se levantou para poder influenciar, que ela ia influenciar outras mulheres para ir contra os seus maridos, ela foi tirada do trono da noite pro dia. Não teve desculpa, não teve meia conversa. Ela foi arrancada e pronto. É assim com o Senhor. É assim com o Senhor. Se você se levantar para influenciar outras mulheres, se perder, espera. Espera, porque tu não vai muito longe. Não vai. Só vai muito longe se Satanás tiver uma intenção muito forte de destruir a tua vida. Então, uma das coisas que o Senhor falou comigo e me confrontou muito foi sobre influência. Foi sobre da forma que eu uso o meu Instagram. Das coisas que eu vendo. O Senhor me confrontou muito. Porque nós estamos todo o tempo, ou a gente influencia para o reino de Deus, ou a gente influencia para o reino de Satanás. Ou nós ouvimos louvores que vai declarar o reino, ou nós ouvimos música que vai declarar o reino de Satanás. Existe essa linha. Então nós precisamos entender para o lugar que o Senhor está nos chamando. Para o lugar de posicionamento. Quantas mulheres não trabalham, né? Vivem em casa, mas não dedicam o tempo ao Senhor. Estão, distraídas, estão dispersas, o reino do inferno se movimentando. Gente, nós estamos em guerra. As coisas só vai piorar. Nós não podemos estar dispersas. Dentro da nossa casa tem lugares que Satanás age, domina e a gente não vê. Porque nós estamos dispersas. Porque se nós estivéssemos em período de oração, qual é a linha do crente? Qual é o básico do crente? Qual é o básico? Ler a palavra, orar e fazer jejum. Isso é ser cristão. Porque se você orar, você está falando com o Pai. Ler a palavra, você está indo direto para o teu espírito. E a palavra fala que a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que a espada de dois gumes. Porque ela vai até a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas. Ou seja, a única coisa que penetra a tua alma, o teu espírito, o teu corpo é a palavra. É a palavra. Nem psicólogo tem esse poder de ir tão certeiro na tua alma. Então, ou seja, nós precisamos entender a importância da palavra. Nós precisamos entender, sim, a palavra foi escrita por homens? Foi. Mas foi inspirada por Deus. E quando nós lemos a palavra, o Espírito de Deus se conecta ao nosso espírito. E nós entendemos e discernimos que aquilo dali é verdade. Então, nós precisamos entender o seguinte, é tempo de se levantar, se posicionar, de tomar o governo, de parar de distrair, de se posicionar no teu chamado, de se posicionar no teu propósito. O Senhor está despertando mulheres. Se você está nessa live aqui, essa palavra não é para ninguém, é para você. O Senhor quer te despertar. Qual é a área da tua vida? Qual é o chamado que Ele te entregou que está dormindo? Qual é o lugar que você precisa estar e você não está? Qual é a voz que você precisa ouvir e você não está ouvindo? Não se distraia. O Senhor está falando isso o tempo todo. Não se distraia naquilo que você precisa fazer. Não se distraia nas tuas tarefas. Escolhe a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus. Tira tempo de oração, tira tempo de jejum, tira tempo de palavra. A palavra, ela tem que ser leitura diária. E a palavra, e uma coisa que o Senhor falou para mim, filha, não é no final do dia. Não é quando você cumpriu todas as suas tarefas no dia e vem ler a palavra. A busca tem que ser no primeiro horário, sabe por quê? O primeiro horário, você escolheu o primeiro reino, é o reino se manifestando.
É você mostrando pro Senhor, Senhor, eu tenho milhares de coisas para fazer, eu ainda tenho que trabalhar, mas eu vou buscar aqui primeiro a palavra, porque tua palavra diz, primeiro o reino e as demais coisas o Senhor vai acrescentar no meu dia, o Senhor sabe que eu preciso. Então o Senhor tá voltando para esse tempo de que a gente precisa entregar o nosso primeiro horário a Ele. A gente precisa ter consistência, a gente precisa ter perseverança. Não é começar um dia com devocional e o outro não fazer, Devocional é todo dia, ponto. Quando o Senhor fala, eu quero devocional, é todo dia. Ele não tá falando, faz hoje, faz amanhã. Não. Ele tá falando, eu quero que você faça todo dia devocional. Vai ter que acordar uma hora mais cedo? O problema é teu. Vai ter que fazer o quê que você tem que fazer? Organiza a tua vida. Faz comida à noite. Acorda mais cedo. Então, ou seja, a parte de organização é nossa. Mas a gente precisa cumprir aquilo que Deus está falando. Então, eu me posicionei para vir falar para vocês o seguinte. Uma mulher posicionada, ela tem autoridade para posicionar outras. Ela tem autoridade para convocar outras. Então, vocês precisam ser convocadas ao chamado de volta. Vocês precisam ser convocadas à oração. Vocês precisam ser convocadas a jejum. Vocês precisam ser convocadas à leitura da palavra. Sabe por quê? Deus quer movimentar a terra. Deus quer movimentar os seus profetas. E profetas estão dormindo. Então, a gente precisa se levantar. A gente precisa despertar. A gente precisa se posicionar. E entender o quê? Nós estamos numa guerra. Nós não estamos brincando de ser crente. Já tem muita gente brincando e não tá dando muito bom para eles, não. Então, eu não quero estar nessa demanda aí. Eu não quero estar. Então, ou seja, que o Senhor hoje, nessa manhã, nos desperte. Coloque no nosso coração espírito de coragem, de ousadia, espírito de fortaleza. Todo medo caia por terra nessa manhã, porque o medo é um espírito de Satanás, não vem de Deus. A palavra fala, espírito de medo não é de Deus. Então a gente precisa entender o que governa a nossa vida, se vem de Deus ou não vem. Então a gente precisa se posicionar. Vamos juntas, mantenha a constância. Tá hoje aqui no devocional, amanhã esteja também. Se não tem como ver nesse horário, vê depois. Mas se mantém constante. Psicologicamente fala que pra gente criar um novo hábito, porque isso daqui é um novo hábito, pra gente conseguir criar um novo hábito, eu li um livro que fala sobre o poder do hábito. Pra gente criar um novo hábito, se precisa se manter fazendo aquilo pro nosso cérebro programar aquilo dali, 21 dias constante no mesmo horário. A partir de 21 dias, passou, é automático, você vai fazer sem ninguém precisar te mandar, você vai fazer sem ninguém precisar te empurrar, você vai fazer sem ninguém precisar te cobrar. Por quê? Porque você criou aquele hábito. Por que é tão difícil a gente começar a malhar? Gente, eu falo por mim. Eu gosto de malhar. Não parece, mas eu gosto. Só que é difícil criar o hábito. Por que pra mim é difícil criar o hábito? Porque eu não tenho rotina de dia a dia. Porque eu não tenho constância do dia a dia. Eu malho hoje, amanhã eu não vou. No outro dia eu vou. Eu malho segunda, quarta e sexta. Eu não consigo criar hábito. Porque o hábito, ele se cria todo dia. Você consegue programar o nosso cérebro quando ele faz todo dia. Isso é científico. Isso é o nosso cérebro, como ele funciona. Então, quando Deus fala, Samara, começa a devocional. Devocional não tenho nem que questionar, porque devocional não é um dia sim, dia não, é todo dia. E eu já sei disso. Mas o que o Senhor tá falando pra mim, Samara? Eu quero que você crie um hábito novo. Você precisa voltar ao teu hábito novo. Eu nunca deixei de ler a Bíblia. Nesse período que eu fiquei ausente de devocional. Nunca deixei. Eu sempre li a palavra. Eu sempre busquei. Eu sempre fiz jejum. Mas devocional de vez em quando eu fazia e não fazia. De vez em quando eu fazia hoje e não fazia amanhã. Então, ou seja, eu não mantinha constância. Eu não mantinha resistência. E a gente precisa se manter constante. Criar a responsabilidade de criar um hábito novo. É isso que o Senhor está nos querendo.
de nós é que a gente se posicione para ter hábitos novos, para que a gente busque primeiro, entregar primeiro a nossa manhã ao Senhor, entregar primeiro o nosso coração ao Senhor, é orar, é buscar primeiramente a Deus. Depois, eu acabei aqui de ler a palavra, eu fiz aqui o devocional, eu vou orar aqui com vocês, depois eu vou orar sozinha no meu quarto e vou seguir minha vida. E aí, todo o restante da minha vida, eu vou trabalhar, eu vou fazer minhas publicações, vou fazer minhas histórias, vou ir pra loja, vou organizar coisas, vou pagar o que tem que pagar, vou resolver o que tem que resolver. Mas primeiro eu busquei o reino. Primeiro eu busquei conhecer mais de Deus e ouvir a voz dele pro meu dia. Porque a gente não tá mais na fase de ficar esperando o profeta vir falar com a gente. Nós já temos intimidade para ouvir a voz do nosso Pai. Essa é a responsabilidade. De que a gente não precisa mais ficar ouvindo profetas. Quando Deus quer usar profeta para falar com a gente, ele vai usar. Mas que o nosso coração não esteja inclinado para isso. Que nós buscamos de Deus a sua resposta. Que nós buscamos de Deus a tua palavra. Ei, se Deus tem um chamado para a tua vida de palavra, se ele tem um chamado da tua vida para cantar, se ele tem um chamado da tua vida para orar, se ele tem um chamado da tua vida para ser intercessora, se levanta na área que Deus já te chamou. É para cantar? Seja a melhor cantora. É para louvar? É para orar? Ora com autoridade. Busca conhecer sobre o assunto, sobre intercessão. O Senhor me chamou para interceder. Tá, mas o que é intercessão? Eu vou aqui pesquisar aqui no Google e vou começar a descobrir o que é. A gente precisa se capacitar. A gente precisa se preparar para aquilo que Deus está apontando. Porque quando Deus está apontando o destino, ele está falando assim, olha, eu vou te colocar aí, mas se prepara. Seja capacitada para estar no lugar que o Senhor vai te colocar. É a palavra que o Senhor falou que vai colocar na tua vida. Ou se você chegou aqui e não sabe ainda para que você foi chamado, fique tranquilo, Deus vai dar um jeitinho de te mostrar. É a palavra, lê a palavra todo dia. Busca conhecer. Faz busca, mas se capacita para aquilo que Deus está apontando de quem você vai ser. Quando Deus ele vem com uma promessa, ele está dizendo assim, ei, se prepara. Se capacita, minha filha, porque o final é ali, mas você precisa buscar para estar ali. Então, às vezes, Deus chega pra gente e fala assim, olha, você tem um chamado pastoral. Pega a palavra. Tá bom. Passou 5 anos, tu não fez uma faculdade. Passou 5 anos, tu não fez um curso. Passou 5 anos, tu não buscou conhecimento. E aí, tu acha que tu tem capacidade de começar a fazer aquilo que Deus mandou? Não tem, minha amiga. Não tem. Sabe por quê? O Senhor nos dá conforme a nossa capacidade. E a palavra é muito clara quando ele fala daqueles talentos. Um recebeu tanto, outro recebeu tanto, outro recebeu tanto. Conforme o que um poderia fazer, ou não recebia mais nada, ou se multiplicava. É a nossa capacidade. Então a gente precisa estar atenta para aquilo que Deus está apontando. É para ministério de louvor. Vá fazer uma aula de canto. Vai se especializar. Vai buscar sobre música. Vai entender sobre notas. Vai entender sobre colocações de nota. Vai se desenvolver dentro daquilo que é a tua chamada. A gente precisa nos movimentar. Esse ano, estamos em janeiro. O que você vai fazer para o seu ministério? O que você vai buscar para desenvolver o teu ministério? Aquilo que Deus falou que você vai fazer. Aquilo que Deus falou que é teu chamado. Já parou para pensar no qual curso tu vai fazer esse ano que vai beneficiar o reino? O que tu vai buscar esse ano que o reino será beneficiado? Ou você só fez planos para sua própria vida? Ou você só fez planos para o seu trabalho, para o teu conhecimento,
para a tua loja, para a tua empresa. O Senhor fala o que você vai fazer esse ano que o reino será beneficiado. O que tu vai buscar esse ano que refletirá no reino? Nós estamos muito preocupados com a nossa própria vida e esquecendo que o reino de Deus está sendo negligenciado pelas nossas próprias atitudes. Nós estamos sendo irresponsáveis pelo reino, porque nós não estamos pensando nele. Nós queremos que Cristo, que o Senhor, faça na nossa vida, abre porta, fecha porta, mata o leão, enrola a língua das cobras, faz as cobras se confundir entre elas mesmas, faça que o nosso inimigo se aparte de nós. Isso é só sua visão e o reino. Quantas vidas esse ano você vai se dedicar para que sejam alcançadas? Quantas palavras de encorajamento que você vai dar a mulheres que estão hoje prostradas? Quantas pessoas você vai visitar esse ano que são afastadas do Senhor? Qual é o movimento que você vai fazer? O céu está mandando perguntar. O Senhor está mandando eu perguntar. Qual é o movimento que você vai fazer para que o reino seja beneficiado nesse mês de janeiro? É tempo de se posicionar. Chega de ser prostrada. Chega da tua vida ministerial não andar. Chega. É tempo de começar coisas novas, de viver um novo. É tempo do ministério que Deus te entregou se movimentar. Se Deus ainda não te deu convites para pregar, não vai. Não faça aquilo que Deus não mandou. Mas busca, se entrega em casa. Busca conhecimento, busca palavra. Busca. Se você tem dom para cantar, vai estudar música. Vai se aperfeiçoar. Afia as tuas ferramentas, porque grande será a obra. Mas as ferramentas precisam estar no lugar certo e afiadas. Porque se Deus te chama hoje do jeito que tu tá para fazer a obra, para fazer aquilo que Ele mandou, como que seria? Você tá pronta? A palavra diz, se procure se apresentar como um obreiro aprovado. Pronto. Então esse é o tempo que o Senhor está nos chamando. Então coloca aí no teu coração o teu pedido de oração. Se conecta aqui comigo, porque a palavra diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Vamos orar. Eu me coloco agora como intercessora pela tua vida. Eu vou clamar pela tua casa, pela tua família. Se tiver alguém enfermo na live, coloca aí, que nós vamos orar por cura. Coloca um pedido de oração no teu coração e crê, porque você precisa ter fé para que o Senhor vai te responder. Ainda que a resposta não seja aquilo que você quer, mas o Senhor vai te responder. Então nós estamos nesse período de janeiro com propósitos de oração, com um pedido específico, entregando ao Senhor a nossa manhã. E creia que o Senhor vai atender. Então eu vou orar aqui, tá? E se vocês tiverem algum pedido de oração, que não seja, que seja questão de cura, porque qualquer outro pedido de oração tu vai entregar agora ao Senhor, tá? Mas se for pedido de cura, coloca aí em específico pra gente poder orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos entender tudo aquilo que vem do Senhor e tudo aquilo que vem do inferno. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento eu venho te pedir que o Senhor venha nos dar sabedoria, nos dar discernimento, nos dar entendimento para entender e compreender tudo aquilo que foi falado nessa manhã. Senhor, que nenhuma semente, que nenhuma palavra venha se perder, mas que possa achar corações arados, terras prontas para serem plantadas, para serem regadas, para que no tempo certo venha dar frutos.
Senhor, em nome de Jesus, eu quero te entregar e me levantar como intercessora neste momento pela vida das tuas filhas. Senhor, eu quero te entregar a casa delas. Eu quero te entregar a família delas, eu quero entregar os filhos, eu quero entregar o trabalho, eu quero entregar, Senhor, o coração das tuas filhas, o pensamento. Eu quero entregar, ó Pai, a alma das tuas filhas, Senhor, neste momento. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que é tentação, que vem do inferno, que não provém de ti, venha bater em retirada. Pai, que o Senhor possa despertar nessa manhã nas tuas filhas. Que o chamado que o Senhor tem sobre a vida delas venha ser despertado nessa manhã. E que comece sobre ela um tempo novo. Elas vão se posicionar, Senhor. Elas vão se posicionar perante o Senhor. Elas sentirão que serão convocadas para essa guerra. Senhor, e elas vão se levantar desse quadro de dormir, desse quadro de se prostrar, de estar prostrada. Pai, em nome de Jesus, crie nelas um coração voltado à tua vontade, voltado ao teu querer. Toma os pensamentos, o governo da mente das tuas filhas. Que toda a influência do inferno venha ser caído por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, se porventura a oração delas não estão passando, não estão chegando até ti por causa de alguma interferência, Senhor, eu me coloco na brecha e declaro que as orações dela venham estar, Senhor, passando e chegando até o céu, para que elas possam ser respondidas na terra. Senhor, que venha o teu reino do céu sobre a terra, do céu sobre a terra, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Eu declaro sobre o nosso trabalho, sobre o nosso dia a dia. Oh, arabaxoi, ande cantarabaxoi, andarabaxaia. Senhor, toma o governo da nossa vida. Toma o governo dos nossos dias. Pai, nós escolhemos a melhor parte. Nós escolhemos, Senhor, primeiro o teu reino nessa manhã. Foi uma escolha que nós fazemos. Pai, eu entrego agora neste momento o pedido de oração de cada filha. Eu entrego, Pai, tudo aquilo que elas têm falado com o Senhor essa semana. Senhor, mas eu também entrego o meu pedido de oração. Senhor, eu também entrego a minha casa, a minha vida, a minha filha, o meu trabalho, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu coloco a mão, que seja abençoada as nossas vidas, que seja abençoada a nossa despensa, que seja abençoado, Senhor, o nosso dia a dia, que seja abençoada a nossa família, a nossa saúde, os nossos filhos sejam abençoados pelo nome de Jesus. Sobre eles, ó Pai, não venha perpetuar maldições, mas venham ter linhagem de bênção. Tudo aquilo que o inferno declarou sobre a nossa casa, sobre a nossa família, tudo aquilo que Satanás armou para o dia de hoje, venha ser desfeito e venha ser aniquilado pelo poder do nome de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, que haja paz sobre a nossa vida, que haja alegria no nosso espírito, que espírito de fortaleza se manifeste neste momento para que nós possamos dar conta de tudo aquilo que nós precisamos. Porque eu entendo que a mulher de Provérbios, ela era cheia de ti, porque nenhuma mulher conseguiria dar conta de tudo que ela faz se ela não tivesse o teu espírito fortalecendo ela no dia a dia. Então é sobre esse espírito de fortaleza que eu te peço no dia de hoje. Nos capacita nesse dia. Muito obrigada muito obrigada pelas tuas palavras. Muito obrigada pela Bíblia, porque o Senhor inspirou homens para que hoje nós possamos ter acesso. Muito obrigada pelo Espírito Santo. Muito obrigada por Jesus que veio, nos salvou, nos limpou, nos deu um novo caminho, nos deu uma nova vida. Muito obrigada pelo Espírito Santo que veio para que nós possamos ser um só em espírito com o Senhor. Um só em espírito com o Senhor, porque é essa ligação que o Espírito Santo faz. Nós somos completas. Nós não queremos viver vida de não ser contenta com o que nós temos. Nós queremos ser contentas com tudo que nós temos. Nós queremos ser gratas, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu. E tudo aquilo que nós não temos, tudo aquilo que nós achamos que é falta, o Senhor acrescentará, porque é a tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor. E que o Senhor possa, nessa manhã,
está despertando vidas e que no decorrer desse dia o Senhor começará a falar com cada uma. O Senhor começará, Senhor, a colocar no coração de cada uma aquilo que elas precisam fazer. Assim como o Senhor também falará comigo. Falará conosco, Senhor, no dia de hoje. Muito obrigada por tudo. Amém. Gente, muito obrigada por estar aqui conosco, tá? Quem começou aí e quem terminou aqui comigo, mas quem vai ver depois, porque, como vocês sabem, a live fica salva e vai pro meu canal do YouTube, que é um canal que eu tenho de evangelismo, de devocional, de palavra, de live. Então, tudo vai pra lá. Eu quero agradecer mesmo cada uma. Vamos se manter constante. Vamos se manter firme em um propósito. Vamos manter o hábito. Em 21 dias, constantemente a gente lê na palavra. Um hábito novo será criado na nossa vida, na nossa rotina. E depois nós vamos conseguir seguir o devocional sem aquele sacrifício que nós temos. E crendo que Deus nos despertará nesse tempo. É tempo de se levantar. É tempo de não mais permitir que Satanás governe a tua vida. É tempo de você governar a tua casa. É tempo de você governar o teu espírito. É tempo de você governar a tua família. E seja contente com tudo que você tem. Seja grata, porque aquilo que nós somos gratas se multiplica. E isso é a lei do reino. Então eu agradeço cada uma que esteve aqui. Muito obrigada, tenha um bom dia e eu tenho que correr, porque eu tô com a hora apertada e eu tenho que ir pra lá, gente. Mas é aquela correria, mas tá bom. Deus é fiel. Muito obrigada, beijo, um bom dia a todos.